vamos lá. Ele bate as asas, ele vai explodir, mas tem muito medo do gavião. Ele bate as asas, ele vai explodir, mas tem muito medo do gavião. Ele bate as asas, ele vai explodir, mas tem muito medo do gavião. Ele bate as... Antônio Augusto de Moraes Liberato, conhecido como Gugu pelos brasileiros, nascido em São Paulo no dia 10 de abril de 1959, filho de imigrantes portugueses, um caminhoneiro e uma vendedora de roupas. Ele começou a trabalhar aos 12 anos de idade como office boy de uma imobiliária. Foi coroinha e auxiliar de escritório enquanto sonhava com uma oportunidade na televisão. A esperada porta na TV se abriu de modo surpreendente. Aos 14 anos, Liberato escrevia cartas para Silvio Santos, sugerindo programas. Mandei pelos correios e não obtive respostas. Então levei a carta em mãos, mas não me deixaram chegar perto, contou o Gugu durante o Domingo Show da Record em 2015. Para se aproximar do futuro patrão, ele se inscreveu em uma gincana do programa Silvio Santos, apresentado, claro, pelo próprio Silvio. Na Globo, em 1973, Gugu então entregou a carta ao ídolo. Sem outras respostas, voltou ao programa com uma segunda correspondência. Quando a entregou, Silvio o reconheceu e fez a proposta. Você não quer trabalhar comigo? Assim, Liberato conseguiu seu primeiro trabalho na TV, como assistente de produção. Aos 19 anos, chegou ao posto de produtor. Em dúvida, cursou odontologia antes de voltar a se dedicar à televisão e se formar em jornalismo pelo Casper Libero, em São Paulo. Seu primeiro programa diante das câmeras foi em 1981, no antigo Sessão Premiada do SBT. Em 1982, Silvio criou um programa aos sábados à noite, era o início do Viva a Noite, que deu vazão ao carisma de Gugu. Em agosto de 1987, aos 28 anos, no auge de Viva a Noite, Gugu assinou um contrato com a Rede Globo. Porém, em menos de 7 meses, no Carnaval de 1988, Silvio foi pessoalmente à sala de Roberto Marinho, dono da emissora carioca na época, pedir a liberação do apresentador para retornar ao SBT. A proposta de Silvio Santos era irrecusável. O salário do apresentador aumentou mais de 10 vezes. Não deu tempo nem de estrear o novo programa na Globo. Gugu ficou com grande parte da programação dominical do SBT. Em 1988, apresentando as atrações Passa ou Repassa, Cidade contra Cidade e Roletrando. Sua força na grade explodiu com o popular Domingo Legal, que estreou em 1993, mas se tornou líder de audiência do canal a partir de 1997, na faixa entre as 16 e 20 horas, competindo diretamente com o Domingão do Faustão na Rede Globo. O formato do programa era baseado em apresentações musicais e brincadeiras no palco com artistas. Entre os quadros mais marcantes estavam Táxi do Gugu, a disputa entre artistas, eles versus elas, com provas disputadas entre um grupo de homens e outro de mulheres famosas, e a polêmica Banheira do Gugu, em que mulheres de biquíni, juntamente com homens celebridades, entravam numa banheira ensaboada para encontrar objetos, sabonetes jogados ali. O sucesso na TV levou o Gugu a se arriscar em outras áreas. Participou de diversos filmes dos comediantes Os Trapalhões, O Noviço Rebelde, O Casamento dos Trapalhões, Xuxa e os Doentes. Sua carreira paralela mais bem-sucedida, porém, foi a música. Tudo por causa de A Dança do Passarinho, que ele lançou em 1984. O hit tem uma história bizarra. Gugu interessou por ele depois de presenciar um turbilhão de idosos dançando alegremente ao som da canção original em alemão. Então ele fez uma versão em português. O sucesso foi tanto que colocou até o apresentador Fausto Silva, então no Perdidos na Noite, da TV Record, para dar uns passinhos na coreografia. Depois de 28 anos, Gugu Liberato surpreendeu ao anunciar em junho de 2009 que trocaria a emissora de Silvio Santos pela Rede Record. O contrato foi assinado com duração de 8 anos. Em agosto do mesmo ano, o apresentador estreou na emissora com sua atração dominical, o programa do Gugu. Bateu 16 pontos no Ibope e concorreu diretamente com o Fantástico, mas o sucesso durou pouco e um ano depois a audiência despencou.
Entre altos e baixos e rumores de que o apresentador estaria insatisfeito com o constante corte de verbas da sua produção, Gugu deixou a emissora em 2013, 4 anos do fim de seu contrato. Muita gente tem perguntado por quê, e eu respondo porque eu tinha que ser. É simples assim, disse sobre a sua saída. Gugu tirou um período sabático, mas a aposentadoria durou apenas 2 anos. No início de 2015, a Record anunciou que traria o apresentador de volta com uma nova atração intitulada apenas como Gugu. Inicialmente, o programa contava com entrevistas, games, quadros e desafios. Chegou ao fim em dezembro de 2017. Gugu renovou o contrato com a emissora e assumiu em 2018 o reality show Power Cup Brasil, tomando o lugar de Roberto Justus, à frente do Jogo de Casais. Em julho deste ano assumiu outro reality, o programa Canta Comigo, versão brasileira do formato original britânico ao Talk Turn Now, que coloca anônimos para performar diante de 100 jurados, profissionais da música. A Rede Record emitiu uma nota de pesar. A Record teve a honra de contar com o talento de Gugu Liberato na sua programação ao longo de 10 anos. Na tela da emissora, ele levou ao público diversão, humor, grandes entrevistas e muita emoção. Profissional, versátil, transitou em diversos gêneros com uma desenvoltura ímpar, realmente única no texto da televisão brasileira. Diz o início do texto, em que em seguida relembra a trajetória do apresentador na emissora. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do trabalho deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira. Finaliza a nota. No dia 20 de novembro agora de 2019, Gugu sofreu uma queda de uma altura de cerca de 4 metros do telhado de sua casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Enquanto tentava trocar o filtro do seu ar-condicionado, ele foi internado em estado grave em uma unidade de terapia intensiva. Mas 2 dias depois, sua morte foi confirmada em um comunicado oficial emitido por sua assessoria da imprensa. Gugu foi deixando sua esposa, médica Rose Miriam de Mattel, com quem teve 3 filhos. Agradecemos por ter feito a tarde de milhares de famílias brasileiras mais felizes. Vá em paz, Gugu.